Olá! Hoje eu vou trazer uma pergunta que é muito comum no consultório, os pacientes acabam vendo na internet e acabam ficando com essa dúvida. Então, vamos lá. A pergunta é verdade que a obesidade ela causa uma inflamação crônica de baixo grau? E a resposta é sim. Isso, pensando na bioquímica, pensando na fisiopatologia, isso é muito claro para a gente. Então, basicamente, a gente tem aqui cinco pontos. Mas antes de colocar esses 5 pontos, eu gostaria de tentar deixar isso um pouco mais claro, para a gente poder pensar, visualizar isso. Então, imagina o seguinte, uma pessoa, ela nasce, ela tem um peso adequado e em um determinado momento da vida dela, ela começa a ganhar peso. Então, imagina que a gente tem uma célula que a gente chama, é a célula de gordura, que a gente chama de adipócito. Esse adipócito, inicialmente, ele é pequenininho. À medida que essa pessoa ela vai ganhando peso, ou seja, ela vai tendo um acúmulo de gordura, esse adipócito ele vai aumentando de tamanho. Então ele já não é mais pequenininho, ele já tem um tamanho um pouco maior. À medida que essa pessoa ela continua ganhando peso, armazenando uma maior quantidade de gordura, acaba causando um processo que a gente chama de hipertrofia, ou seja, esse adipócito que ele tinha um tamanho ainda dentro da normalidade, ele acaba ficando com um tamanho maior. Isso a gente chama de hipertrofia. Se essa pessoa ela continua ganhando peso, em um determinado momento esse adipócito ele não consegue mais armazenar gordura. E aí acontece o que a gente chama de um estímulo para a produção de novos adipócitos. Consequentemente, vai formar então novas células de gordura. E aí essas células de gordura, que inicialmente elas são pequenininhas, elas estarão aptas para armazenar mais gordura, tá? Então imagina o seguinte, aquela célula pequena, ela acaba aumentando de tamanho, esse processo a gente chama de hipertrofia, e à medida que não consegue mais armazenar porque o paciente já tem uma hipertrofia daquela célula, ele começa a produzir mais, é um processo que a gente chama de hiperplasia dos adipócitos, tá legal? Vamos lá, vamos entrar nos nossos 5 pontos então aqui agora. Primeiro, a expansão do tecido adiposo, quando o tecido adiposo aumenta demais, sobretudo o tecido visceral, os adipócitos ficam hipertrofiados, lembra que eu falei para vocês? Então, à medida que vai aumentando essa carga de gordura, eles aumentam de tamanho. E essa hipertrofia, ela vai causar uma disfunção. Então, aquele adipócito ele já não vai funcionar mais bem como funcionava anteriormente. Segundo ponto, sofrimento metabólico do adipócito. Esse adipócito aumentado, né, que sofreu esse processo de hipertrofia, ele pode começar a ter um processo que a gente chama de hipóxia relativa. Essa hipóxia relativa, ela basicamente causa um estresse lá no retículo endoplasmático, que é uma organela, e piora o funcionamento da mitocôndria. Imagina que a mitocôndria ela é uma organela responsável pela energia da célula. Se a fonte de energia não funciona bem, como que aquela célula vai funcionar bem? Nosso terceiro ponto, mudança no perfil das adipocinas. Então, essa célula que ela está aumentada, hipertrofiada, vai ter um aumento de mediadores que a gente chama de mediadores pró-inflamatórios. Basicamente a gente tem 3, o TNF-alfa, o MCP1 e a interleucina 6. E vai ocorrer, nesses casos, a redução das adipocinas que tem um perfil mais protetor. A gente tem uma que chama-se adiponectina. E nesse momento, basicamente, era o momento que a gente precisaria mais dela, porque ela tem, de fato, esse perfil protetor, ela tem um padrão de ser positiva. No entanto, nesse momento, ela diminui a quantidade. Nosso quarto ponto, infiltração de macrófagos. O tecido adiposo, então, ele passa a recrutar mais células inflamatórias, principalmente os macrófagos, que amplificam ainda mais essa inflamação. Então, torna-se ali uma inflamação local e também sistêmica. E o nosso quinto ponto é a repercussão metabólica sistêmica, ou seja, não vai repercutir apenas naquele ponto em específico, mas vai repercutir no corpo inteiro. Isso é o que a gente chama então de inflamação de baixo grau.
devido a essas alterações que acabam ocorrendo. Esse tipo de inflamação, por que é de baixo grau? Porque é diferente de um outro tipo de inflamação que vai causar febre, vai causar, dependendo do local, vamos supor, o paciente foi e teve um ferimento no dedo. Então ele vai ter dor, ele vai ter vermelhidão, ele vai ter um aquecimento daquela determinada área e vai ter um edema. No entanto, a inflamação de baixo grau, ela não vai causar isso. Então, o paciente ele pode ter ali uma inflamação de baixo grau por meses, anos, sem ter nenhuma repercussão perceptível, tá? Então, bioquimicamente, já está acontecendo um monte de coisa, mas muitas vezes o paciente não percebe isso, tá? Porque os sinais eles são muito sutis. Essa inflamação de baixo grau, ela vai favorecer alguns problemas, tais como a resistência à insulina, uma piora do metabolismo da glicose e dos lipídios, uma disfunção que a gente chama de disfunção endotelial, o que pode causar uma progressão de uma doença cardiometabólica. Lembra do seguinte, quando a gente fala de disfunção endotelial, o endotélio ele é uma camada do nosso vaso, dos nossos vasos sanguíneos. Então, quando a gente fala em doença cardiovascular, então a gente fala cardio do coração e vascular que vem ali dos vasos. Então, a inflamação crônica de baixo grau, ela pode sim e repercute também nessa questão da doença cardiometabólica. Legal? Então é isso, não é simples, mas é fato. Infelizmente, a obesidade ela causa uma inflamação de baixo grau e se ela for tratada rapidamente, ou pelo menos antes do paciente de fato desenvolver uma determinada doença, a gente consegue reverter isso, tá bem? Então é isso, forte abraço e até o próximo vídeo.